Olá, olá! Boa noite! 19 horas de uma terça de carnaval. E aqui estamos para fazer uma live juntos. Eu e a minha digníssima esposa, companheira, amiga e parceira de trabalho, Anica Natassi. Vamos esperar ela entrar aqui. Aqui, ela já está por aqui. Deixa eu... Você tem que pedir, meu amor. Peça para fazer parte da live, por favor. Eu consigo. Oi, Oi, tudo bem? deu certo? Tá certo, tô te vendo. Tá me Aqui vendo? também. Sim, Bem. Tudo bem? Há quanto tempo? tem um Parma aqui. Pois é, por onde você anda? Na sala, e você? Eu estou aqui no nosso quarto de estudos e trabalho. Ok. Sejam bem-vindos. Estou vendo já aqui algumas pessoas acompanhando a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando ao fim esse feriado. Tá chegando ao fim o ano de 2023. Ano novo, amanhã. Como a gente sempre fala que no Brasil as coisas começam depois do carnaval. Então nós vamos agora começar algumas coisas, né? Em relação às nossas vidas, à nossa saúde. E faço a abertura aqui dessa live dizendo que o nosso objetivo, como faz parte do nosso trabalho, meu e da Anica, é justamente promover saúde de corpo e alma, né? Ou como eu sempre falo, corpo, alma com hífen, porque nós somos uma coisa só, né? Não uma mais outra, mas uma. E essa nossa realidade se expressa fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Então, a gente vai falar hoje sobre questões de saúde geral, de saúde integral. Podemos tirar dúvidas, vocês são os nossos... Só diminui um pouquinho o teu volume aí, meu amor, porque acho que está dando retorno aqui. Está muito alto. Podemos tirar dúvidas, fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? A Anica vai falar também do programa que ela está lançando, que é o RD. Até podemos começar por aí. E aí a gente vai depois tirando outras dúvidas e falando sobre, finalmente, acho que essa vai ser a tônica da live, finalmente começar o ano, tomar as decisões que temos que tomar, fazer as atividades que temos que fazer, os cuidados com a saúde que a gente ficou empurrando com a barriga, porque o carnaval estava aí, porque tinha feriado, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Agora não tem mais desculpas, certo? Não temos mais Certo. desculpas. E a gente está aqui para ajudar você a eliminar até a última das desculpas que você tem em relação aos cuidados com a própria vida, com a própria saúde. Mas vamos lá, senhora Anica Natassi Amorim. Conte primeiro para os seguidores aqui, para quem acompanha o meu trabalho, mas não acompanha o seu. Às vezes alguém chegou na minha página, mas não conhece a sua. Conte o que é o RD, esse programa que você vai começar, que as inscrições ainda estão abertas, qual que é a proposta, qual o objetivo, como que isso pode ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Tá. Então, é justamente para pegar isso daí que você falou, né? Estamos começando um ano de fato agora. Então, a maior parte dos eventos que teríamos para inventar como desculpa, como vou esperar o Natal, vou esperar o Ano Novo, vou esperar o Carnaval, isso daí tudo já passou. E nesse momento, então, o que a gente prometeu lá no Ano Novo que faria, ou a decisão que a gente tomaria, ou colocaria a nossa saúde em prioridade, tudo que você falou que ia fazer e não conseguiu de fato começar a fazer com relação a cuidados com a sua saúde e rotina, a proposta do Rotinas Diárias, o RD, vem para ajudar você de fato a concretizar essas suas intenções, né? Então, pegar seus objetivos e colocar em prática. Então, eu esperei que tudo isso passasse para que quem tem interesse não tenha desculpa mais, nem não justifique o não fazer e que de fato você coloque em prática todos esses seus cuidados. O Rotina Diárias é um projeto meu que desde o ano
passado, na verdade, eu estou pensando numa forma de conseguir ajudar as pessoas que me acompanham no Instagram, mas que muitas vezes não conseguem ainda fazer um acompanhamento individual, fazer consulta comigo ou consulta com você, mas que querem melhorar, de fato, a saúde, a rotina. Então, nesse projeto, no Rotinas Diárias, a gente vai passar juntos 21 dias executando rotinas diárias para que a gente reajuste o nosso corpo e colha os benefícios ao longo do ano inteiro. Então, 21 dias, né, para alguns hábitos aí, 21 dias é muito necessário e essencial para que a gente consolide algumas coisas, algumas práticas e consiga interiorizar alguns hábitos. Claro que algumas coisas precisam de mais tempo, outras coisas em menos tempo a gente consegue, mas 21 dias é uma média aí para a gente executar juntos. E eu, por 21 dias, vou guiar você, vou guiar suas manhãs, vou guiar suas tardes, vou guiar suas noites, com estratégias direcionadas, então por isso que o grupo é pequeno também, então com estratégias direcionadas para que a gente reajuste o corpo, considerando toda a medicina convencional, então aspectos biológicos, fisiológicos, mas também considerando a visão da medicina chinesa, que é uma das ferramentas do meu trabalho. Então, os conhecimentos da medicina chinesa e da medicina convencional, juntos, aplicados aí numa rotina possível de ser feita para a gente ter um corpo mais saudável. Essa é a proposta do Rotinas Diárias. E no Rotinas Peraí, Diárias a gente vai ter. então Oi. não é um curso. Ele tem aulas, né? Então, dentro desse Rotinas Diárias, você vai ter aulas gravadas e aulas ao vivo, porque nessas aulas eu quero também te ensinar um pouco sobre medicina chinesa, sobre conceitos, sobre coisas que eu considero importantes. Então, a gente tem uma aula gravada de hábitos e rotina, exclusiva do Rotinas Diárias. Essa aula nunca foi aberta para nenhum outro público, né? Em nenhum outro momento. Então, a gente tem uma aula sobre hábitos e rotina baseada no livro Hábitos Atômicos do James Clear. Um livro que eu li, trabalhei, fiquei lá em cima dele para entender, para mastigar e poder fazer uma aula trabalhada nisso, para ajudar as pessoas, né, nessa concretização de novos hábitos, enraizar novos hábitos. Teremos 2 aulas ao vivo ao longo desses 21 dias. Uma aula sobre conceitos de medicina chinesa, para que a gente entenda algumas coisas, entenda o padrão energético, entenda o nosso corpo e o ciclo circadiano, com base na visão da medicina chinesa. Vamos ter uma aula de desinflamação e melhora de metabolismo, considerando medicina chinesa e medicina convencional. E por 21 dias, quem estiver comigo vai ter ali o acompanhamento, né, com estratégias direcionadas. Além disso, quem entrar no Rotinas Diárias vai ter acesso a módulos bônus, então vai ter um programa de receitas que eu gravei semana passada, então é um programa fresquinho que também ninguém conhece, receita que ninguém nunca viu. Teremos e-book de brinde, então tem várias coisas dentro desse projeto para de fato a pessoa ter acesso a tudo que importa para você começar a cuidar mais da sua rotina. As inscrições acabam amanhã, então se tem alguém aí, Amanhã né, e são vagas limitadas, porque você vai acompanhar o exato. grupo e vai ter até um momento, uma meia hora de conversa Conversa individualizada, né? comigo. Isso. A gente Tá. vai ter um grupo onde tudo vai acontecer, onde as estratégias serão passadas, mas a pessoa vai ter a oportunidade de ter uma conversa comigo para que eu possa entender também as necessidades particulares e guiar também de forma individualizada. Sim. Tem uma proposta que, na verdade, tem um valor incrível, mas que está com um preço muito barato, acessível, que é uma forma minha de entregar um conteúdo um pouco mais exclusivo, mais direcionado para um grupo de pessoas que queira de fato melhorar a saúde. Porque o que mais tem aqui no Instagram são pessoas dizendo que querem melhorar e falando, né? E às vezes se auto-enganando. Então a gente vem e oferece aí um projeto que de fato, se a pessoa entrar e colocar se entregar para o projeto, a pessoa sai transformada e pode levar isso para a vida no sentido de executar rotinas diárias saudáveis. Sim. E aí cai naquilo que a gente sempre fala, tem muito a ver com o nosso trabalho. Nós trabalhamos juntos nos protocolos de saúde integral que a gente oferece para os pacientes. Às vezes o paciente chega pela Ânica, às vezes chega por mim e a gente leva para o protocolo de saúde. Mas a grande questão, e às vezes o nosso trabalho não tem um apelo maior, porque nós não oferecemos Zolpidem, nós não oferecemos Ozempic, ou seja, nós não oferecemos, não que essas coisas sejam isso, mas elas, né, têm uma aura de solução mágica, né, solução mágica para o peso, né, o sobrepeso, para a obesidade, solução mágica para a ansiedade, solução mágica para os problemas. Isso é uma coisa que a gente enfrenta no nosso trabalho e que a gente não arreda o pé
daqueles princípios que norteiam o que a gente faz, né? Então, esses dias no grupo mesmo, né, uma participante do meu grupo do WhatsApp pediu lá talvez ela tenha escrito a palavra errada, talvez ela quisesse dizer homeopatia, mas é lá um remédio para cólica menstrual. E nós evitamos, né? Nós evitamos indicar remédios, nós evitamos adotar as pílulas milagrosas que vão resolver a sua vida. Vai ter uma pílula para tirar a sua compulsão por doce, aí tem um outro remedinho que vai te dar disposição, aí tem uma outra coisa endovenosa que vai fazer você ficar mais feliz, aí tem uma outra coisa que vai te ajudar a ir para academia, vai te ajudar a ganhar músculo. Então, tudo isso, talvez em casos muito necessários, né? Muito e também momentâneos, provisórios, isso tenha lá sim sua aplicação, né? Em casos de depressão severa, por exemplo. Agora, para a grande maioria das pessoas que nos procuram, é mais a questão da doença da vontade, sobre a qual você já me viu falar tantas vezes, que é a doença da vontade, quer dizer, as pessoas não têm vontade de fazer aquilo que vai reverter na própria vida delas, vai reverter para o bem, vai favorecê-las. Como é que pode eu não ter vontade de fazer algo que é em meu próprio benefício? Né? Então, ou eu não reconheço o benefício, esse é um possível problema, ou eu simplesmente, mesmo reconhecendo o benefício daquilo, eu não consigo fazer. Eu não consigo me comprometer, eu não consigo fazer minha parte. E é isso que eu chamo de doença da vontade. É preciso curar a vontade, resgatar a vontade de fazer aquilo que vai ser bom para você. Por que eu estou fazendo esse comentário todo? Que tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa abordagem, com a nossa perspectiva naturalista, com o nosso zero medicação, zero intoxicação e tudo mais que a gente sempre faz com a gente, com os nossos pacientes, porque parece que o RD também, né, vai dar mais certo se as pessoas se comprometerem. Vai dar Sim. mais certo se você dando a tua orientação que você vai dar para cada uma lá que vai estar dentro do teu projeto, se as pessoas fizerem a parte delas, porque se a pessoa também me inscrevi no RD, ouvi tudo que a Anica tinha para falar, mas não melhorei em 21 dias, não adquiri melhores hábitos, mas é que as coisas não são assim, não é por osmose. Né? Então, eu queria que você falasse mais um pouco, já que você trabalha muito essa questão de hábito, de fazer o que tem que ser feito. Fala um pouco disso e da importância das pessoas se comprometerem com a própria saúde, se comprometerem com a própria busca. O resultado final depende, metade, eu diria, em parte, das nossas orientações, da nossa percepção da necessidade que a pessoa tem, né, das demandas do paciente, mas a outra parte, sem dúvida, depende da atitude e do grau de envolvimento que a pessoa vai ter com a situação. Então, se ela se compromete, se ela está disposta a agir em prol dessa coisa, a percorrer o processo, a trilhar o caminho, a pessoa com certeza terá os melhores resultados. E o nosso papel inicialmente, quando a pessoa nos procura, ou até aqui no Instagram, ou o meu papel dentro do Rotinas Diárias, por exemplo, quando eu promovo uma aula. Então, quando eu fiz aula aberta gratuita semana passada, ou quando agora semana que vem eu vou começar as aulas ao vivo, restritas para RD, o nosso papel é despertar a consciência da pessoa, né? Mostrar ali as razões, né? Por que é tão necessário certos cuidados e colocar a pessoa ali na pista, na direção certa, para que ela vá se movendo e na direção ali do resultado que ela pretende alcançar. E a gente, às vezes, só tem a visão lá do resultado final, então, do objetivo final, seja o objetivo físico, seja um objetivo de melhorar o resultado de um exame mesmo, um valor de referência ali que está fora da margem, preciso corrigir. Mas para a gente alcançar aquele resultado, a gente precisa percorrer o processo e nem sempre é tão gostoso, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão simples. Mas aí está a importância do acompanhamento que a gente faz com que o processo seja possível. E dentro do RD, por exemplo, nessa aula específica de hábitos e rotina, que está gravada, então a pessoa logo que adquire o RD já consegue assistir essa aula, eu falo justamente de como que a gente faz para concretizar e alcançar esses resultados, no sentido de como é que eu vou tornar aquilo possível de ser feito, ou como é que eu vou de fato começar a treinar todos os dias. Então, para que eu tenha um resultado, eu preciso de um gatilho que me leva a uma ação. Então, eu explico todo o ciclo do hábito, o ciclo de adquirir um novo hábito
E como que a gente consegue conquistar hábito com mais facilidade? Então, de tornar prazeroso, tornar fácil. Tem um processo de empilhamento de hábitos. Tudo isso tirado, né, do livro Hábitos Atômicos, como eu já mencionei, mas para que a pessoa tenha todas as ferramentas necessárias. Porque não é da noite para o dia, e você sabe, por exemplo, porque eu te acompanhei, não é da noite para o dia que você começa a gostar de praticar atividade física, ou que você muda a sua alimentação, ou que você altera o seu paladar. Então, a gente precisa mesmo de tempo, de todo dia estar ali cutucando a si mesmo para melhorar dentro do Rotinas Diárias. Eu estarei cutucando diariamente o grupo, né, para que a gente, de fato, para que ninguém esqueça, ninguém esfrie as intenções. Então, a gente precisa de uma motivação, de uma razão e de um estímulo. Então, a proposta, na verdade, a gente vai ter um grupo ali que vai estar guiado e diariamente a pessoa vai estar sendo incentivada. A gente precisa de uma motivação, Sim. mas a motivação, às vezes, nem sempre ela tá... Você não acorda todos os dias motivado, então exige também disciplina, constância, o querer, a vontade clara, tudo isso que você também sempre fala aqui pra gente no Instagram. Padre Wesley entrou aqui, sua bênção, padre, obrigado pela presença. Veja, isso que você falou, 2 pontos que eu queria tocar. Primeiro é a questão da ambiência, que se fala muito hoje em dia. Se eu estiver sentado com pessoas que estão buscando saúde, que estão cuidando delas, que estão preocupadas com isso, a chance de eu me preocupar, a chance de eu assumir um projeto desse e levar adiante e não desistir é muito maior. Então, essa coisa do... olha quem te cerca, né? Olha com quem você interage, olha com quem você conversa, olha quem faz parte da sua vida, porque isso tudo te influencia sim. Nós não somos não devemos ser, né, tão prepotentes ou nos acharmos tão imunes em relação ao ambiente que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente conversa, as coisas que a gente assiste. Tudo isso tem influência sobre nós, sobre o nosso universo interior, nosso horizonte de consciência. Então, se eu sempre me relaciono com pessoas, por exemplo, que reclamam, se fazem de vítima, têm uma visão assim amarga da vida, é muito difícil eu não ser contaminado. E assim como se eu interagir, se eu for próximo de pessoas que se cuidam, pessoas que são livres, pessoas, né, livres, que eu sempre digo, saúde é liberdade, pessoas que cuidam delas, que se alimentam bem, se alimentam como gente, né? Eu cada vez mais tenho dito, não é que se alimentar bem não é uma questão de dieta, se alimentar bem é ser gente, né? Tem coisas que pessoas comem, tem coisas que pessoas não deveriam comer, simples assim. Isso tudo também vai me influenciar, essas pessoas vão me influenciar. Então, a ambiência, por isso que você está criando o grupo dentro do RD, para que também haja essa influência mútua. Assim como a gente Exato. tem os nossos grupos de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp, você tem um grupo do WhatsApp. Isso, o nosso aplicativo está vindo aí, né? A gente espera que esse mês, finalmente, o aplicativo esteja no ar para vocês baixarem, porque ali também vocês vão receber muitas influências positivas da nossa parte pelo aplicativo. Então, a gente espera... Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do quanto você, às vezes, fazer um caminho sozinho, sim, vai ser mais difícil de você se manter fiel aos propósitos e aos objetivos que você traçou. Sim, o ambiente ele influencia e as pessoas influenciam. Então, uma das coisas, as duas coisas, né, essenciais quando a gente quer alterar hábitos ou quando a gente quer mesmo mudar. Eu sempre falo assim, comporte-se da maneira que condiz com a pessoa que você quer ser. Ah, Então, se eu quero ser igual a fulana, que tem tal uhum. resultado e tem um corpo assim, a saúde assim, um cargo assim de trabalho, ou estuda tal curso, enfim, eu tenho que fazer as coisas que ela fez para, né, ser aquilo. Sim, sim. Então, eu tenho que me comportar de uma maneira coerente. E o que, que faz com que eu me comporte de maneira coerente? O ambiente que eu estou inserido vai ajudar, então eu tenho que modular o meu ambiente. E eu tenho que saber selecionar as pessoas que vivem comigo, porque essas pessoas ao meu redor também vão servir de referência. Então, se eu tenho, por exemplo, sempre no meu armário chocolate, doce, bala, pipoca, refrigerante, é muito mais fácil num momento que às vezes eu não tô tão certo ali, com tanta clareza do que eu quero, dos meus propósitos, eu vou lá deslizar e é mais fácil que eu pegue ali e consuma. Às vezes tem até um episódio compulsivo, enfim, porque tá ali no meu ambiente. Se eu, quando vou ao mercado, já não deixo essas coisas entrarem na minha casa, se eu modulo o meu ambiente desde o início, é muito mais difícil eu, de repente, abrir o armário e atacar aquele monte de comida.
que é o caso de muitas pessoas, né? Mesma coisa, o grupo de amigos, onde que seus amigos vão, o que que eles frequentam, qual tipo de alimento que consomem. Se você quer ser mais saudável, se você quer cuidar mais do seu corpo, se você quer melhorar os seus resultados de exame, você tem que andar perto de pessoas que te motivem a isso, que te puxem para isso. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, se você convive com pessoas que são sedentárias, estão acima do peso, bebem sexta, sábado, domingo, vão para balada, enfim, e não focam em coisas que deveriam ser prioridades, você também vai estar tendo os mesmos resultados. E muito do que a gente vive hoje, essas doenças, crise de ansiedade, problemas de saúde mental, né, questões neurológicas, questão de desenvolvimento cognitivo, obesidade, tantas outras doenças que a gente tem nesse mundo moderno de hoje, são resultado desse estilo de vida. Então, se a gente não mudar a forma que a gente vive, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente age, a gente vai também ser mais um ali na estatística. Hoje, a gente tem mais da metade das pessoas acima do peso. Hoje, se a gente não fizer nada, a gente vai. Uma a cada 3 pessoas vai ter câncer. Então, são dados assustadores que a gente tenta reverter ou prevenir através, né, do nosso trabalho, seja da minha consulta individual, da sua, do nosso trabalho em conjunto no protocolo, tentando entregar para o paciente, entregando para o paciente uma visão integral de saúde, um trabalho completo, né, uma abordagem física e mental, ou até mesmo no rotinas diárias, para começar ali mesmo, né, a te entregar tudo que você pode começar a fazer para você ter de fato esses resultados e sair da estatística. A gente tem hoje um monte de gente que está dentro da linha do sedentarismo. Para você sair do sedentarismo hoje, basta você praticar 30 minutos de exercício por dia. E tem gente que não faz nem 30 por dia. Então, assim, tudo isso dentro do rotinas diárias vai ser abordado, está sendo abordado nas aulas. 20, 30 minutos por dia é muito melhor do que você fazer só uma vez na semana por 1 hora. Então, a gente precisa, sim, de constância, a gente precisa de frequência e não, de repente, um dia faz um monte e no outro dia não faz nada. Nosso corpo funciona como um reloginho, nós temos o nosso relógio biológico que está com um ritmo, ou deveria estar com um ritmo ali coordenado com relação ao ciclo circadiano. Se a gente não dorme bem, se a gente está acima do peso, se a gente não está disposto, se a gente tem oscilação de humor, se a gente tem sintomas, dores e precisa de remédio todo dia, é porque nós não estamos regulados como deveríamos estar. Então, uma das propostas do Rotinas é reajuste o seu corpo, porque a gente foi criado por Deus para funcionar de forma perfeita. A gente não foi criado para viver dependente de café, de Rivotril, de um drink com álcool ou de, né, outras drogas, outras coisas que nos gerem dopamina fácil. Então, a gente deveria funcionar dessa maneira natural e correta. Se a gente não está funcionando dessa maneira natural, é porque tem algo errado. Então, vamos reajustar o corpo e executar rotinas diárias. Essa é a mensagem, né, do programa. Sim. Você falou dos dados alarmantes, né? Que as projeções são para daqui a alguns anos, 1 a cada 3 pessoas portar um câncer, ter algum câncer. E a questão da obesidade, que a gente está chegando aí na metade da população mesmo. Eu falo dessa questão da obesidade e deixar muito claro que o nosso olhar aqui não é estético, certo? Nós não estamos aqui julgando esteticamente, mas é porque a gente sabe quais são os impactos fisiológicos e depois emocionais, né, psíquicos da obesidade, mas principalmente os fisiológicos. O quanto aquilo exige, o quanto aquilo maltrata o corpo, né? O excesso de peso. Não tem como isso ser bonito do ponto de vista fisiológico, né? Não tem como isso ser bom, apesar de algumas coisas ideológicas que já tem motivação ideológica que tentam justificar ou, enfim, aceitar a obesidade como algo agradável, né? Eu acho que a escolha pessoal, a gente não vai questionar a escolha pessoal. Agora, dizer que aquilo é bom, agradável ou saudável, aí é outro departamento. Se as pessoas, né, saírem, prestar atenção nas outras pessoas, prestar atenção em quem está andando no shopping, prestar atenção na rua, prestar atenção, né, quando viajam, elas vão ver que metade ou mais das pessoas que elas enxergarem estarão acima do peso. E volto a dizer, não é por uma questão estética que você deve ficar chocado, mas pelos impactos na saúde.
isso vai ter impacto, a gente tem que ser responsável, porque isso vai ter impacto até no sistema de saúde pública. Isso vai ter impacto no SUS, né? No caso aqui do Brasil. Isso vai ter impactos que são econômicos, né? Então, nós teremos lá, sim, que lidar com isso, porque doenças crônicas, doenças graves, estão relacionadas também a aumento de peso, né? A um ganho de peso constante. E aí entra muito no nosso trabalho, nos protocolos, não porque a gente está se propondo fazer as pessoas emagrecerem, né? Mas porque a gente quer que elas tenham mais saúde, e aí perder peso acaba sendo uma coisa quase que natural desse processo. Sim. E a gente investiga, né? Se, por exemplo, você está acima do peso por questões fisiológicas, porque é possível, você pode portar aí um problema metabólico que está fazendo com que, mesmo comendo numa quantidade legal, você está ganhando peso. Existem problemas metabólicos para explicar isso, tá? E você pode investigar. Às vezes você está a um passo de ter uma vida muito mais saudável e não sabe, né? Uma investigação, alguns exames, um exame de sangue completo, etc., já ajudaria a entender. Ou você pode estar acima do peso por questões emocionais, por questões, né, psicológicas, por traumas, por questões da tua história, da tua narrativa. Mas a questão queria deixar claro isso, né? Nos protocolos a gente aborda quando é uma demanda, né, óbvio, do paciente. Mas voltando lá, tem mais isso, né? A gente tem que lidar no nosso trabalho também com certas coisas para as quais a gente tem que saber entender, tem que saber acolher, mas que, no fundo, como atuantes na área de saúde, a gente sabe que a gente deveria ser menos complacente com essas coisas que fazemos com o nosso corpo, né? A gente deveria estar menos ok com o ganho de peso, menos ok com o cansaço e o desânimo, menos ok com a medicação excessiva. Eu estou pegando esse exemplo da obesidade e estou aqui alargando para outros pontos, né? Estou levando para outros pontos que a gente deveria recuperar uma noção mais com maior acuidade, uma noção melhor de saúde, mais exigente, mais rigorosa, né? Que não seja apenas referências laboratoriais, né? Ah, no exame de sangue, meu exame de, sei lá, triglicerídeos está dentro da referência, então estou bem. A gente deveria ser mais exigente em relação a isso, em relação ao que fazemos conosco, ao que tomamos por normal, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, da normalização de certos processos que são doentios, da normalização de certas posturas, de certas formas de pensar a respeito da comida, a respeito das emoções, a respeito dos hábitos, de normalizar, como o pessoal adora dizer hoje em dia, normalizar, de normalizar coisas que nunca deveriam ser normalizadas, né? Não deveria ser normal eu precisar de 3, 4 remédios por dia. Não deveria ser normal eu ficar medicando pressão alta ad eternum, até morrer. Não deveria ser normal, um monte de coisa não deveria ser normal, não é? Então eu queria que você falasse um pouco disso, que às vezes, acredito eu, você encontra essas questões, se depara com elas nos seus atendimentos, de pacientes que estão vivendo certas situações, certas circunstâncias, normalizaram aquilo, exemplo, não dormir. Ah, eu só durmo 2 horas por noite, ou eu durmo picadinho, ou eu quase não durmo. Normaliza isso, incorpora aquilo e vive como se aquilo fosse ok, eu desse para viver dessa forma, né? Sem buscar uma verdadeira solução para aquilo. E geralmente uma solução que vai exigir muito, né, da pessoa. Agora eu não vou saber quem te falou isso, tá? Que eu vou dizer alguém, alguma referência minha aí, mas eu ouvi dizer que, assim, a gente normalizar, não dormir, as queixas, então você vai ignorando esses sintomas, esses sinais que seu corpo te dá, e quando você vê, na verdade, você criou uma bomba e a bomba tá explodindo na sua mão. Então, quando a gente faz certo tipo de alerta, não é para ser alarmista ou Aham, para gerar isso. pânico ou para ser muito rigoroso. Na verdade, é para te acordar no sentido de comece a prevenir para que você não chegue lá e não esteja com a bomba nas suas mãos mesmo e o trabalho seja um pouco mais difícil, mais árduo ou você até tenha um resultado que você não esperava. Aham. Então, viver de uma forma que ajude o seu corpo a se curar ou a prevenir doenças. E isso a gente consegue se a gente for bem exigente com a gente mesmo, no sentido de cuidar do estilo de vida, cuidar da alimentação, hoje em dia, se a gente vive uma crise aí, né, um excesso de pessoas com sobrepeso e cada vez mais pessoas com diabetes, é porque
a nossa realidade moderna hoje facilita muito no sentido de refeições e quer entregar, a indústria quer entregar para a gente um monte de coisas coloridas e variadas, fáceis. Isso parece atrativo para a gente, porque a minha vida é corrida, eu não consigo parar para preparar um almoço, ou então o meu café da manhã eu pego uma barrinha de proteína e saio comendo. Mas aquilo ali é industrializado. E a indústria ela não vai te contar realmente tudo que tem por trás ali, né? Na verdade, ela conta em letras pequenininhas no rótulo, mas você na correria não vai parar para prestar atenção. E na verdade, quando você está comendo uma barrinha de proteína, é uma comida morta, uma comida processada, apesar da propaganda te mostrar que tem proteína, que tem isso, que tem aquilo, que é bom. Mas a gente é um pouco mais rigoroso, então eu não quero comer a barrinha de proteína só porque ela tem proteína. Eu preciso de comida viva, eu preciso de variedade. E o nosso trabalho vai querer oferecer tudo isso. E não é só consumir proteína por consumir proteína. Que tipo de proteína, qual é a variedade, o que você come junto, que ordem que você come, tudo isso impacta. Se a gente for olhar ainda pela visão da alimentação chinesa, mais do que quais macronutrientes você consome, né, e qual variedade, qual que é o sabor, qual que é a cor, o que tonifica qual o movimento, que órgão que você está nutrindo, se você tem um desequilíbrio energético, né, de excesso de yang em algum órgão, você tem que diminuir o consumo de alguns alimentos. Se você sofre de insônia, você tem que cuidar com outros. Se você é uma mulher que pretende engravidar, você tem que priorizar outro tipo de alimentação. Tudo isso no sentido de nutrir o seu corpo, não somente naquela visão nutricional convencional, mas também no sentido energético. Uhum, Então, a gente exige de várias maneiras. sim. E eu acho que a gente ser exigente é bom, porque isso não é somente, não é só sobre cuidar da saúde, mas também exigir em todos os sentidos. Quando a gente vai se contentando muito com tudo, quando você vê, você está se contentando até com um relacionamento que, na verdade, não te agrega em nada, ou você está ali empurrando com a barriga o teu emprego, o teu cargo ali, que não é o ideal para você, não é o que você queria, e você vai anos da sua vida empurrando com a barriga. Então, o fato da gente ser exigente reflete em todas as esferas da vida. Isso daí é um exercício diário, né? Você saber dizer não para certos alimentos, você vai saber dizer não também para um monte de realidades aí na tua vida. E como você falou lá no começo, falando do crédito, né? Que a gente vai lidando com a nossa saúde, com a nossa vida, como quem tivesse, né? Como se a gente tivesse um crédito eliminado, limitado, perdão, no cartão e vai passando, de repente chega a fatura, né? Que é a doença, e aí você se assusta, evidentemente, com o que você vai ver lá a hora que você abrir. Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques, o escritor, em que ele diz, né? Nenhum pecado fica sem consequência. Então, eu pego essa frase e interpreto dessa maneira. Nenhuma das nossas escolhas, nenhuma das nossas decisões, nenhum dos nossos atos que se tornam hábitos, nenhum deles fica sem consequência. É positiva ou negativa. Mas tudo aquilo que a gente faz, e geralmente, né, o que fazemos repetidamente, vai gerar um efeito na nossa vida. Algumas coisas basta que a gente faça uma única vez. Uma única vez aquilo já vai ter consequências, seja no nosso corpo, seja na nossa vida, né, existencialmente falando. Mas é importante lembrar disso. A escolha que você fez hoje, o que você comeu hoje, o que você ingeriu hoje, se você praticou ou não praticou atividade física nessas últimas 2 semanas, tudo isso tem impacto. Os remedinhos que você consome com frequência, como se fossem balas, né? Ah, tô com uma dorzinha aqui, toma um anti-inflamatório, uma coisinha ali, toma uma dipirona, um paracetamol, toma isso, toma aquilo. Enfim, tudo isso tem consequência. É muito difícil, para não dizer impossível, que a gente faça algo, que a gente pense algo, que a gente realize algo e aquilo não tenha efeito sobre o que somos, ou como estamos, ou sobre o nosso corpo, ou sobre a nossa saúde. Então, isso é bem importante. Por isso que eu geralmente, quando o paciente está no protocolo de saúde, eu, né, no 1, no 2 ou no 3, a gente tem 3 modelos de protocolos para os pacientes, eu geralmente começo, né, eu convido o paciente a começar a via negativa. O que é a via negativa, especialmente em relação à alimentação? O que você vai cortar? Então, a gente começa cortando. Depois a gente vai acrescentar, evidentemente. Depois a gente vai atrás daquilo que você não consumia, mas que deveria consumir, que é cheio de nutrientes, que é rico para você. Mas primeiro, quase sempre, para dizer assim, 99% das vezes, os pacientes precisam cortar.
E Então eles muitas precisam vezes, só cortando essas coisas, a já. gente já tem melhoras absurdas, né? Já. E eu digo assim, veja, isso funciona muito bem na alimentação, porque como muitos, a gente sabe, nutrição depende de linha, depende de perspectiva. Nós temos várias linhas da nutrição, mas uma das que eu mais admiro é essa, de que o ser humano não precisa de tanta coisa para ficar bem. O ser humano, quer dizer, existe uma quantidade ali, ou alguns tipos de alimentos, que não são lá muitos, que se você consumir, você vai manter a saúde e o bem-estar, não é? Então, por isso que essa via negativa é um exagero o que nós consumimos na modernidade, especialmente em termos de quantidades. É um exagero. Então, isso é muito importante, e às vezes não só na alimentação, que é o que eu ia falar. Às vezes, olha, corta aí sei lá, esses produtos de higiene pessoal cheios de alumínio, de parabenos, disso e daquilo, né? De petróleo, às vezes tem. Corta. Glúten. Olha que engraçado. Tem produto de higiene pessoal que tem glúten. Tem shampoo que tem glúten. Corta isso. Ah, eu tenho uma alergia que não passa. Às vezes a pessoa troca os produtos de higiene pessoal dela. A alergia passa. Então você vê que começar pela via negativa. Isso vale na terapia também. Ah, começa não fazendo tal coisa. Começa se afastando daquela pessoa que te faz mal. Começa cortando aquele hábito. Começa, entende? Via negativa. Depois, a via negativa ela vem e faz a limpeza. Quando ela faz a limpeza, aí você vai para a via positiva. Ah, agora vamos acrescentar. Agora que a gente limpou o terreno, vamos acrescentar. Por isso que muitas vezes também os pacientes esperam que a gente chegue indicando suplementos. Né? Ah, me diz aí, o que eu tenho que tomar? O que mais que eu tenho que tomar, né? Eles pedem. Eu sou alguém, você sabe disso, né? Eu faço isso aqui em casa. A gente está sempre conversando sobre isso. Eu estudo bastante suplemento, eu gosto de descobrir suplementos e saber para que serve, que estudos tem. Então, né, eu tenho um rol de suplementos na cabeça muito legal, mas eu nunca começo enchendo o paciente de suplemento. Nunca. Porque não é por aí. E você também tem essa prática, inclusive com os fitoterápicos chineses, que você também não sai aí enchendo o paciente de fitoterápico, né? Não. Primeiro é arrumar a casa, né? Então, primeiro retirar tudo que está em excesso, tudo que não é bem-vindo, tudo que não é ideal, tudo que não é saudável. Remover tanto hábitos, quanto alimentos, quanto vícios, enfim, às vezes algum uso desmedido de medicamento que não tem necessidade. Então, primeiro a gente remove, depois a gente vai reintroduzindo algumas outras coisas, colocando suplemento. Mas tem que limpar a casa, né? É o que eu falo. O teu corpo pode estar sujo como um aquário sujo, um aquário mal cuidado. Então, quando a gente tem um organismo muito inflamado, um organismo cheio de sintomas, é como se a gente tivesse com o aquário totalmente sujo. Não Uhum. basta que eu jogue um pozinho ali que trata a água do peixe, se eu não tirar O aquele peixe do que está ambiente, se eu contaminando a não água, né? tirar essa água toda, não filtrar, não tirar a plantinha morta, não ajeitar as pedrinhas, não reestruturar esse aquário, colocar uma água nova e deixar o peixe viver ali, e daí sim colocar o produtinho. Mas só o produtinho, só o suplemento, que seria algo para colocar a mais depois da base bem feita, não adianta. Então, realmente, a gente precisa retirar tanto de parte alimentar quanto de parte de hábitos para que a gente Justo. tenha a base ali bem feita, bem nutrida. Ok. É aquilo que você fala, né? Tem que fazer o básico. O básico Exato. funciona, né? É o teu lema, o básico funciona. Fazer o básico bem feito já me predispõe para um monte de coisas Sim. boas. Já diminui aí a possibilidade de certas coisas ruins acontecerem na minha Uhum. vida ou na minha saúde. Então, se o básico funciona realmente, se você come limpo, como a gente fala, que é não comer comida processada, industrializada, não se encher de açúcar, não exagerar em álcool, etc e tal. Você come limpo, você cuida do teu sono, consegue garantir ali de 6 a 8 horas noturnas bonitinhas. Você se expõe ao sol, né? Você toma uma quantidade de sol, ok, todos os dias ali, pelo menos uns 15 minutinhos, preferência pela manhã. Você pratica atividade física 4, 5 vezes por semana. Você entende que esse conjunto é o básico. E esse básico vai produzir um efeito muito legal em você. E eu diria não só físico, mas ele vai produzir um efeito psíquico, um efeito emocional, né? Hoje mesmo eu estava vendo um estudo aí da questão dos níveis de vitamina D no corpo, que é um hormônio, mas a gente chama de vitamina D, e a depressão.
E o quanto parece realmente haver essa relação e uma diminuição dos sintomas da depressão quando eu aumento a quantidade de vitamina D. E isso também tem estudo mostrando que a B12 tem o mesmo efeito, ou efeito parecido, etc. Então, você vê que o básico, bem feito, ele realmente surte efeitos. Mas nós estamos num tempo, numa época da história, em que parece, e eu vejo em terapia isso todo dia, que nós nos perdemos em relação ao básico. Nós não estamos conseguindo fazer o básico nas nossas relações, nas nossas carreiras, com a nossa saúde, com o nosso dia a dia, com os nossos estudos. Nós estamos realmente perdidos. Que quando a gente não consegue manter o básico ou fazer o básico, e isto é a perdição, né? É a perdição mesmo. Então, estou precisando realmente de ajuda. E me parece que cada vez mais pessoas estão nesse nível de perdição, não é? Eles não conseguem fazer o básico. Então aí trabalhos como o seu não são trabalhos, né, um trabalho bem basicão. Não, é trabalho realmente sanatório, Fundamental, né? fundamental, é fundamento para que outras coisas possam ser feitas, não é? Uhum. Então isso é bem importante, por isso que no nosso protocolo tem a tua parte e a minha, porque também às vezes o paciente só com a terapia ele não vai melhorar de vida, porque algumas questões são terapêuticas, mas outras são, como eu escrevi esses dias na newsletter, apenas carência de vitamina B12, Precisa entende? Então, quer dizer, de tem. um reajuste É, fisiológico, metabólico, sim, ou eu resumiria, né, no ciclo circadiano. Quando a gente pensa em ciclo circadiano, a gente considera as questões de hormônio, então melatonina, é, cortisol, a gente considera energeticamente, olhando pela medicina sim. chinesa, yin yang, a gente considera a parte metabólica, fisiológica, biológica, exame de sangue. Então, assim, tudo alimentar, existe a crononutrição. Então, o que você come, o horário que você come, como que você come, depois do que você come o que, tudo isso impacta. Então, é uma Uhum. questão de, eu diria, reajuste. Isso. E é o reajuste que é a minha proposta dentro do Rotinas Diárias. Reajuste o seu corpo executando por 21 dias o Rotinas Então Diárias. vamos terminar E fazendo esse, vamos. esse convite. Então, eu faço o convite para os protocolos, ou seja, você que nos acompanha, né, e está precisando de ajuda. E essa ajuda tem que ir em direção a quem você é, física, emocional e psiquicamente. Esse é o grande diferencial dos protocolos de saúde. Por isso que a gente chama de protocolos de saúde integral, porque nós vamos cuidar do físico, do emocional e do psíquico. Então, se você está precisando dessa ajuda, né, você precisa dar um novo rumo aí para sua vida, você precisa conquistar a saúde, você precisa se sentir melhor, você precisa conquistar mais liberdade interior. O protocolo, ou os protocolos são para você. E aí você clica nos nossos links, vem aqui no link da minha página, tem lá Fale com o meu time, você vai falar com a secretária, vai marcar uma consulta de avaliação inicial, uma consulta na qual nós vamos nos conhecer, vamos conversar, eu vou entender a tua situação, entender a tua realidade e daí te direcionar. Olha, eu acho que você devia fazer isso. Eu acho que você deveria aderir ao protocolo 2, ao protocolo 3, ao protocolo um, ou você deveria fazer exclusivamente uma terapia, etc, etc. Então, o convite aqui para que você cuide de quem você é, todas as demandas e necessidades da sua pessoa através dos nossos protocolos. E o outro convite, que é um convite para esse momento, um convite que expira amanhã. Então, quem estiver assistindo essa live na quarta-feira de cinzas, saiba, termina hoje. Né? As inscrições terminam hoje, meia-noite. Então, hoje, terça-feira, ainda não, mas na quarta, meia-noite, termina. Que é o RD. Então, termina fazendo, reforçando o teu convite para o RD antes da gente encerrar a live. Então, reforçando meu convite para o Rotinas Diárias, meu projeto RD. Desde o ano passado, estou trabalhando em cima disso, pensando a melhor forma de te entregar um produto digital que tenha vários tipos de entrega. Então, dentro do Rotinas Diárias, você tem acesso à aula gravada, você tem acesso à aula ao vivo, que se você não assistir na hora, ficará gravada. Você tem acesso a conteúdos exclusivos e materiais complementares para te ajudar nessa busca por uma rotina mais saudável. Então, tem rastreador de hábito, tem tabela de alimento, tem recordatório alimentar, um monte de ferramenta para te ajudar a colocar em prática coisas essenciais para você que precisa melhorar alimentação, sono, rotina, saúde como um todo. Temos também o grupo do WhatsApp do Rotinas Diárias, onde você vai receber estratégias todos os dias, desafios, enfim, metas aí para você concretizar
os seus objetivos de saúde, para você colocar em prática os seus cuidados de saúde. Você vai receber estratégia de shot, de alimentação, né? Coisas para retirar da alimentação, certas coisas para introduzir. Enfim, estratégias guiadas pensando numa vida e rotina mais saudáveis. As estratégias, o acompanhamento em grupo dura 21 dias, mas você também terá acesso individual a mim. Teremos uma conversa individual dentro do Rotinas Diárias. Além disso, quem entra no Rotinas Diárias, que estará aberto até amanhã, também acessa uma gravação exclusiva de receitas que eu fiz recentemente e que nunca foi divulgada, que é um outro projeto chamado Fast Fit Food. Porque hoje em dia a gente vive a era dos fast foods, a gente vive a era da alimentação rápida e industrializada, mas eu quero te mostrar dentro desse projeto que está no Rotinas Diárias que é possível você se alimentar bem fazendo comidas de menos de 15 minutos. Então, lá dentro do Rotinas Diárias, você tem um módulo de receitas, todas as receitas que você faz em menos de 15 minutos. Então, você não tem desculpa para não cuidar da sua saúde, você não tem desculpa para não melhorar sua rotina, você não tem desculpa para pedir um cachorro quente, entendeu? Você não tem desculpa. Você pode, em 10, 15 minutos, fazer lanches, jantas, refeições aí dentro do que a gente entende por saudável, dentro do que a gente considera alimento de verdade. Então, rotinas diárias, na verdade, assim, vai até amanhã a inscrição ou não, porque temos poucas vagas ainda, são vagas limitadas para que eu consiga dar conta de atender o grupo e individualmente também. Então, temos poucas vagas ainda. Se você tem interesse, tem o link na bio ali, entre para o Rotinas Diárias. Tem tudo explicado como que vai funcionar e qualquer dúvida também eu estou à disposição para atendê-los. Muito bem. Parabéns pelo seu projeto. E o ano E começou, né? o Passou o ano carnaval, o começou. ano Nos começou. Então, colocar vemos em lá, prática. nos vemos então nas consultas, né? Vocês que nos acompanham, os nossos pacientes, os futuros pacientes, nos protocolos de saúde, que graças a Deus a gente tem ajudado tanta gente, as pessoas têm conquistado resultados tão incríveis, né? Nos nossos Instagrams vocês acompanham as devolutivas, a gente está sempre postando os testemunhos, né? Para validar o que a gente está fazendo, que não é da nossa boca aqui, mas que as pessoas estão reconhecendo o valor desse trabalho, o que nos alegra muito. Então, fica aqui o reforço para que você cuide de você, da sua saúde, da sua mente, das suas emoções, do seu corpo e, se precisar, que cuide com a nossa ajuda. Ou quem sabe você começa justamente pelo RD, se você tá precisando daquele empurrãozinho inicial, então tá aí o RD da Anica para te ajudar. No Instagram dela você consegue as informações, tá bom? Obrigado. Obrigado para quem nos acompanhou aqui hoje. Um bom finalzinho Obrigada. de terça, bom finalzinho de carnaval, um bom início de ano no Brasil a partir de amanhã. E é isso, né? Beijo, meu amor. Nos Muito encontramos daqui a obrigada. pouquinho. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada aí por nos assistirem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, o link do RD está na minha bio. E qualquer coisa é só chamar para a gente conversar também. Tchau, Obrigadão. tchau, pessoal. Tchau.